A brisa salgada do mar invadia as ruas estreitas do bairro da Pituba, em Salvador, onde o sol poente tingia os prédios antigos de um laranja quente. Era uma tarde de sexta-feira, e o trânsito na Avenida Otávio Mangabeira fervilhava com carros apressados, buzinas ecoando como um coro irritado. No meio daquela confusão urbana, Ana Clara caminhava devagar, uma mão protetora sobre a barriga de 7 meses. Aos 28 anos, ela era uma mulher de pele morena, cabelos cacheados presos em um coque simples, vestindo um vestido florido que já começava a apertar. O cansaço do dia no consultório odontológico onde trabalhava como auxiliar a fazia arrastar os pés, mas o brilho em seus olhos falava de uma esperança nova, o bebê que ela e o marido, Lucas, tanto esperavam. Lucas era um homem comum, um mecânico de 32 anos que consertava carros na garagem de um tio no bairro do Rio Vermelho. Eles se conheceram na juventude, em uma festa de São João na Orla, e construíram uma vida modesta em um apartamento alugado no subúrbio de Cajazeiras. Nada de luxos, mas havia amor, risadas nas noites de domingo com feijão e música de Gilberto Gil ao fundo. Ana Clara sonhava com o quarto do bebê, pintado de azul claro, e com as histórias que contaria para acalmar as noites insones. Mas naquela tarde, o destino viraria tudo de cabeça para baixo. Do outro lado da cidade, no alto da Barra, onde os condomínios de luxo se erguiam como sentinelas brancas contra o céu, vivia Roberto Albuquerque, o milionário dono de uma rede de construtoras que devorava terrenos na costa baiana. Aos 45 anos, ele era um homem de ternos italianos, relógios de ouro e um ego que não cabia no seu Porsche Cayenne. Casado com Ana Clara há 8 anos, Roberto via o casamento como uma extensão de seus negócios. Ela era a esposa troféu, bela e discreta, perfeita para os eventos sociais. Mas por trás das portas de vidro temperado da mansão, a realidade era outra. Roberto bebia demais nas noites de estresse e suas explosões de raiva eram como tempestades repentinas. Ana Clara aprendera a se calar, a engolir as humilhações pelo bem do bebê. É só estresse do trabalho, ela se repetia, tocando a barriga como um talismã. Naquela manhã, tudo começara com uma discussão banal. Roberto chegara tarde da noite anterior, cheirando a uísque e perfume barato de secretária. Ana Clara, acordada pela azia da gravidez, questionara onde ele estivera. "Não me enche, mulher. Você acha que sustento essa casa para virar interrogatório?" Gritara ele batendo a porta do quarto. Ela passara o dia fora no consultório, evitando o confronto. Mas ao voltar para casa no fim da tarde, o pior viria. O elevador do prédio parou no térreo, e Ana Clara saiu para o saguão climatizado, o ar fresco contrastando com o calor úmido da rua. Roberto já estava lá, esperando com o carro estacionado em frente à entrada privativa. Seus olhos estavam vermelhos, o colarinho da camisa desabotoado. "Entra logo, temos que ir ao coquetel dos investidores", ordenou ele, sem nem olhar para ela. Ana Clara hesitou, sentindo uma contração leve na barriga, o bebê se mexendo como se pedisse calma. "Roberto, eu não me sinto bem hoje. Podemos pular isso?" murmurou ela, a voz suave, acostumada a não contrariar. Ele virou-se bruscamente, o rosto contorcido em fúria. "Você não se sente bem? Eu é que passo o dia lidando com esses abutres por causa de você e dessa barriga que te deixou lerda. Entra no carro agora." A discussão escalou ali mesmo, no estacionamento subterrâneo, ecoando nas paredes de concreto. Ana Clara recuou um passo, as mãos tremendo. "Por favor, Roberto, o bebê. Eu só preciso de um dia de paz." Mas ele avançou, o punho cerrado não em soco, mas em um empurrão impulsivo no ombro dela, forte o suficiente para desequilibrá-la contra a grade de metal ao lado da escada de emergência. O impacto foi como um trovão interno. Ana Clara escorregou, caindo de lado no chão frio, a dor explodindo na região lombar e irradiando para a barriga. Um gemido escapou de seus lábios e ela se encolheu, protegendo o ventre com os braços. "Meu Deus!" "O bebê!" sussurrou, o pânico subindo como bile. Roberto parou, o rosto pálido pela primeira vez, mas em vez de ajudar, ele murmurou um merda e correu para o carro, como se fugisse de uma cena de crime.
O motor rugiu, e ele partiu, deixando-a ali sozinha. Minutos se arrastaram como horas. Ana Clara tateou o celular no bolso, discando o número de emergência com dedos trêmulos. A ambulância chegou em meio ao caos do trânsito da Barra, sirenes cortando o ar salgado. No hospital particular da Ondina, os médicos a cercaram. Ultrassom, monitores, perguntas urgentes. Houve trauma abdominal, disse o doutor, um homem de meia idade com óculos grossos. Estamos fazendo o possível, mas o risco de aborto é alto. Enquanto isso, no bairro de Cajazeiras, os irmãos de Ana Clara, os gêmeos Pedro e João, de 30 anos, trabalhavam na oficina de um amigo, suados e oleosos, consertando um Fusca antigo. Pedro, o mais impulsivo, com tatuagens nos braços e um temperamento de fogueira, ria de uma piada de João, o mais calmo, que preferia as palavras às brigas. Eles eram inseparáveis desde crianças, crescidos na periferia de Salvador, onde a vida ensinara a bater de frente com a adversidade. O pai, um pescador que morrera no mar anos antes, deixara neles um senso de proteção feroz pela família. Ana Clara era a caçula, a joia que eles defendiam com unhas e dentes, mesmo que ela tivesse escolhido um caminho diferente, casando com o patrão rico. O telefone de Pedro tocou e era o hospital. Sua irmã sofreu um acidente. Vão precisar de vocês aqui. O mundo deles parou. Largaram as ferramentas e pegaram um táxi lotado, o coração acelerado pelo medo. Ao chegarem, o médico os recebeu com o rosto sombrio. Ela perdeu o bebê. Hemorragia interna. Está estável agora, mas o trauma emocional vai ser duro. Pedro cerrou os punhos, os nós dos dedos brancos. Acidente? Como assim? Quem fez isso com ela? Ana Clara, pálida na cama do quarto, com soro no braço e olhos inchados de choro, conseguiu sussurrar. Foi o Roberto. Ele me empurrou. Eu caí. João sentou ao lado dela, segurando sua mão, enquanto Pedro andava de um lado para o outro, a raiva fervendo como o sol baiano. Naquela noite, enquanto a chuva fina começava a cair sobre a cidade, molhando as ruas de paralelepípedos e as calçadas irregulares, os irmãos juraram em silêncio. Aquilo não ficaria assim. A vingança deles ecoaria pelas vielas e avenidas de Salvador, sacudindo os alicerces da elite que Roberto representava. Mas, por enquanto, era o luto que os unia, um laço de dor e determinação que mudaria tudo. A chuva fina persistia na madrugada, transformando as ruas de Salvador em espelhos escorregadios, que refletiam as luzes amareladas dos postes. No hospital da Ondina, o cheiro de antisséptico misturava-se ao sal do ar marinho que entrava pelas janelas entreabertas, um lembrete cruel de que a vida seguia lá fora, indiferente à dor que consumia o quarto 204. Ana Clara jazia na cama estreita, o corpo exausto envolto em um lençol branco que parecia engoli-la. Seus olhos vermelhos e vazios fixavam o teto rachado, onde uma mancha de umidade se espalhava como uma lágrima gigante. O soro pingava ritmicamente no braço dela, um som monótono que ecoava o vazio em seu ventre. O bebê se fora. 7 meses de chutes suaves, de sonhos sussurrados para Lucas, não, para Roberto, o homem que deveria protegê-la. Agora só restava o eco de uma perda que rasgava a alma. Pedro andava de um lado para o outro no corredor apertado, os punhos cerrados batendo contra as coxas jeans sujas de graxa da oficina. Aos 30 anos, ele era o fogo da família. Alto, ombros largos marcados por tatuagens de âncoras e cruzes que homenageavam o pai pescador. O rosto angular endurecido pela vida na periferia. Eu vou matar o desgraçado, murmurou ele para si mesmo, a voz rouca abafada pelo zumbido do ar-condicionado defeituoso. João, seu gêmeo idêntico, mas oposto em temperamento, sentava em uma cadeira plástica ao lado da cama de Ana Clara. Mais reflexivo, com os cabelos curtos e uma cicatriz fina na sobrancelha de uma briga de rua anos atrás, ele segurava a mão da irmã com delicadeza, como se temesse que ela se dissolvesse. Calma, Pedro. Agora não é hora de explosão. Ela precisa de nós inteiros. Ana Clara virou o rosto devagar, as lágrimas escorrendo silenciosas pelas bochechas. Eu devia ter saído antes.
Ele sempre foi assim, mas o bebê... Eu pensei que mudaria por causa do bebê. Sua voz era um fio frágil, entrecortada por soluços que faziam o peito doer. Lembrou-se das noites em que Roberto chegava da construtora, os olhos injetados de cansaço e álcool, gritando sobre contratos frustrados ou rivais nos negócios. Ela, auxiliar de dentista em um consultório modesto no Garcia, engolia as ofensas para manter a paz na mansão da Barra. Você é só uma mulher comum que eu tirei da lama, ele dissera uma vez rindo com amigos em um jantar chique. Agora aquela lama, a família humilde de Cajazeiras, era o que a ancorava. João apertou a mão dela, os olhos castanhos cheios de uma dor compartilhada. Você não teve culpa, mana. Culpa é dele, desse verme rico que acha que pode pisar em todo mundo. Lembra quando a gente era criança, no barraco perto do mar? Pai nos ensinou a não baixar a cabeça. Vamos passar por isso juntos. Ele falava devagar, como sempre, escolhendo palavras que curassem em vez de ferir. Pedro parou de andar e se aproximou, ajoelhando ao pé da cama. Seu rosto, uma cópia do de João, mas com linhas de raiva mais profundas, suavizou por um instante. E eu não vou deixar isso quieto. Amanhã a gente vai atrás dele. Mas primeiro, você descansa. Eu e João ficamos aqui. A noite se arrastou pontuada por visitas esporádicas de enfermeiras que trocavam o soro e ofereciam analgésicos. Lá fora, a chuva engrossava, batendo nas vidraças, como um lamento coletivo da cidade. Salvador, com suas ladeiras íngremes e contrastes gritantes, de um lado os iates na Baía de Todos os Santos, do outro as comunidades apertadas como Cajazeiras, parecia conspirar com a dor deles. Ana Clara adormeceu por fim, exausta, sonhando com um quarto vazio onde o berço jamais seria ocupado. Ao amanhecer, o sol tímido filtrava através das nuvens, tingindo o céu de um cinza perolado. Pedro e João saíram do hospital em um ônibus lotado da linha que serpenteava pela Avenida 7 de Setembro, o cheiro de peixe fresco e café misturando-se ao suor dos passageiros. As ruas acordavam devagar. Vendedores ambulantes montando barracas de acarajé nas calçadas, crianças correndo para a escola com mochilas remendadas, o trânsito engarrafado na ladeira da preguiça. Eles desceram no Rio Vermelho, onde a oficina do tio ficava em uma garagem improvisada entre casas coloridas e bares de esquina. Mas em vez de trabalhar, os gêmeos foram para o apartamento apertado que dividiam em um prédio de 3 andares, paredes descascadas e ventilador rangendo no teto. Sentados à mesa de fórmica na cozinha minúscula, com xícaras de café forte fumegando, eles traçaram os primeiros planos. João, folheando o celular em busca de notícias sobre Roberto, encontrou artigos sobre as construtoras Albuquerque, expansões na orla, denúncias veladas de grilagem de terras em comunidades pobres. Olha isso, Pedro, o cara tá comprando tudo na costa, expulsando pescadores como nosso pai. Não é só com a Ana Clara. Ele destrói vidas inteiras. Pedro assentiu, os olhos flamejando. Então a gente começa por aí. Eu conheço uns caras da construção, operários que ele demitiu sem pagar. Vamos espalhar a história. O milionário que mata o próprio filho por raiva. A mídia vai adorar um escândalo assim. Mas a raiva de Pedro era temperada pela preocupação. Ele se lembrou de Ana Clara criança, correndo atrás deles nas praias de Itapuã, rindo enquanto construíam castelos de areia. E se ela ainda ama ele? Casamento é complicado, irmão. João balançou a cabeça, o rosto sério. Amor não justifica isso. Ela precisa ver que tem saída. Vamos buscá-la no hospital à tarde e levá-la para cá, para longe daquela mansão podre. Enquanto isso, na Barra, Roberto acordava com a cabeça latejando em sua suíte king size, o lençol de seda embolado ao lado de uma garrafa vazia de uísque. A mansão, com suas vistas panorâmicas para o farol e o mar agitado, parecia um túmulo de luxo. Ele checou o celular. Mensagens do hospital ignoradas na pressa da noite anterior. Merda! Resmungou novamente vestindo um hobby de cachemir. Ligou para o advogado particular, voz baixa e calculada. Cuida disso. Qualquer vazamento, eu corto cabeças. Mas no fundo, um frio na espinha o incomodava.
Não remorso, mas medo de que o império que construíra com unhas e dentes desmoronasse por uma briga de casal. De volta ao apartamento dos gêmeos, o telefone tocou. Era Ana Clara, voz fraca, mas determinada. Eu saio hoje, não aguento mais lá. Pedro e João trocaram olhares de alívio misturado à fúria. A vingança começava devagar, como a maré subindo na baía, mas prometia ondas que varreriam as desigualdades da cidade. Eles iriam à mansão pegá-la, e dali o confronto se acenderia, ecoando pelas ruas de Salvador, como um grito de justiça tardia. O sol do meio-dia escaldava as ruas da Barra, transformando o asfalto em uma frigideira onde o calor subia em ondas tremeluzentes. O trânsito na Avenida Oceânica era um caos organizado. Motos zigue-zagueando entre os carros, vendedores de água de coco gritando para atrair os motoristas parados no sinal. Pedro dirigia o velho Fiat Uno dos gêmeos, um carro remendado com fita adesiva nas laterais, e o ar-condicionado que mais soprava ar quente do que frio. Ao lado dele, João segurava o mapa no celular, os olhos semicerrados contra o reflexo do para-brisa rachado. Atrás, Ana Clara se encolhia no banco, uma bolsa de ombro com poucas roupas e o rosto ainda pálido do hospital. O vestido solto que vestia agora parecia grande demais, como se o corpo tivesse encolhido com a perda. "Você tá bem, mana? Se quiser parar, a gente para", disse João, virando-se para trás com um sorriso forçado, daqueles que tentam mascarar a preocupação. Ana Clara assentiu devagar, os dedos entrelaçados sobre o colo vazio. "Tô sim, só cansada. Obrigada por virem me buscar." Sua voz era um sussurro rouco, carregada pelo choro da noite anterior. No hospital, o médico assinara a alta com um olhar piedoso, recomendando repouso e terapia para o trauma. Mas repouso era luxo que ela não podia mais se dar. A mansão da Barra, com seus móveis importados e vistas falsas de paraíso, agora era uma prisão que ela queria demolir. Pedro apertou o volante, os nós dos dedos brancos contra o couro desgastado. "Aquele filho da puta não vai escapar. Eu já falei com o Zé da obra em Itapuã. Ele perdeu o emprego por causa das demolições do Roberto. Vai espalhar a história nos grupos de WhatsApp dos operários. A raiva dele era como o mar agitado da Bahia, ondas que batiam forte, mas podiam afogar quem se aproximasse." João balançou a cabeça, o vento quente bagunçando seus cabelos curtos pela janela aberta. "Vai devagar, Pedro. A gente precisa de provas, não de boatos. Ana Clara, você tem mensagens dele? Algo que mostre como ele é?" Ela hesitou, pegando o celular com mãos trêmulas. Rolou a tela até as conversas antigas. "Não me enche com essa barriga, vai pro dentista e cala a boca. Já você acha que eu casei para bancar uma família de pobre?" Lágrimas quentes brotaram novamente, mas ela as enxugou com raiva. "Aqui. Ele me humilhava o tempo todo. Eu achava que era amor, que ele mudaria." João estendeu a mão e ela passou o aparelho. "Isso é ouro. Vamos copiar tudo e mandar pro advogado popular do bairro. Eles lidam com casos de violência doméstica." O carro parou em um engarrafamento perto do farol da Barra, onde turistas tiravam selfies com o mar ao fundo, alheios ao drama que se desenrolava a metros dali. Ana Clara olhou pela janela, vendo casais de mãos dadas caminhando na calçada de pedras portuguesas, e sentiu um aperto no peito. "E o Lucas? Não, espera. Eu estava pensando no meu ex, o Lucas da oficina. Roberto me fez esquecer até quem eu era." Pedro riu amargo, acelerando quando o sinal abriu. "Esquece o passado agora. A gente te ajuda a recomeçar. No nosso AP em Cajazeiras tem espaço. Eu durmo no sofá, João no chão se precisar." Chegando à mansão, o portão eletrônico rangeu ao se abrir como se soubesse que algo estava errado. A casa se erguia imponente, paredes brancas reluzindo sob o sol, jardim impecável com palmeiras balançando ao vento salgado. Mas para Ana Clara, era um monstro de concreto que engolia sonhos. Roberto estava na varanda, de óculos escuros e camisa polo, fingindo ler o jornal no tablet. Ao ver o carro modesto parar na garagem, seu rosto endureceu. "O que diabos vocês estão fazendo aqui? Ana Clara, entra. Esses seus irmãos de favela não têm nada para fazer." Pedro saltou do carro como uma mola, o corpo tenso pronto para confronto. "Favela? Olha quem fala, o rei da grilagem que expulsa gente como a gente para construir esses palácios vazios."
João desceu mais calmo, ajudando Ana Clara a sair, mas seus olhos faiscavam. Ela parou no meio do caminho, as pernas firmes pela primeira vez em dias. Roberto, eu vou embora. Não aguento mais suas explosões, suas traições. O bebê. Você matou nosso bebê com sua raiva. A voz dela ganhou força, ecoando no ar parado da garagem. Roberto se levantou, o rosto vermelho sob os óculos. Vai embora? Com esses dois palhaços? Você acha que vai sobreviver sem mim? Eu te tirei daquela vida miserável em Cajazeiras. Ele avançou um passo, mas Pedro se interpôs, o peito estufado. Tira a mão dela de novo e eu te quebro, milionário. A gente sabe de tudo. As demissões sem pagar, as terras roubadas dos pescadores. Sua rede vai desabar. João puxou Ana Clara pelo braço, guiando-a para dentro da casa. Pega suas coisas, a gente te espera no carro. Lá dentro, o ar-condicionado gelado contrastava com o calor externo, mas o ambiente era sufocante. Ana Clara subiu as escadas de mármore, o som dos saltos ecoando como tiros. No quarto principal, abriu o armário, pegando roupas que agora pareciam de outra vida, vestidos caros que ela usava para impressionar os amigos dele. Lágrimas caíam enquanto dobrava tudo em uma mala velha que trouxera do hospital. Por que, Roberto? Por que você me destruiu assim? Gritou para o vazio, mas ele não subiu. Em vez disso, ouviu-se sua voz ao telefone na sala abaixo. Sim, advogado. Esses irmãos dela. Cuida para que não se aproximem. Eu pago o que for. Quando desceu, os gêmeos esperavam na porta, malas na mão. Roberto bloqueava a saída, o copo de uísque na mão tremendo levemente. Pensa bem, Ana, sem mim você volta pro nada. Ela parou na frente dele, os olhos nos dele pela primeira vez sem medo. O nada era melhor que isso. Pelo menos lá tinha família de verdade. Pedro empurrou o ombro dele de lado, abrindo o caminho. Sai da frente, ou a cidade inteira sabe o que você fez amanhã. No carro, enquanto saíam pela avenida ladeada de coqueiros, Ana Clara respirou fundo, o vento marinho limpando o ar viciado dos últimos anos. Cajazeiras os recebia com suas ruas de paralelepípedos irregulares, crianças jogando bola entre os postes de luz, o cheiro de dendê fritando em uma barraca de esquina. No apartamento apertado, João preparou um café forte e Pedro ligou a TV velha, sintonizando no jornal local. Olha, já tem uma nota sobre demolições na orla, hora de ligar os pontos. Sentados no sofá puído, com a mala aberta no chão, eles compartilharam o silêncio primeiro, depois as palavras. Ana Clara contou mais, as noites de medo, as desculpas que inventava para os amigos. Eu me sentia invisível, como se o amor dele me apagasse. João a abraçou, o gesto simples de um irmão. Agora você está visível para a gente. E vamos fazer ele pagar, mas do jeito certo, expondo a sujeira toda. Pedro assentiu, mandando mensagens para contatos na construção. A vingança se tecia devagar, como uma rede de pesca no mar calmo, mas as ondas da justiça já começavam a se formar, prometendo agitar as águas paradas da elite baiana. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de vermelho sobre os morros, Ana Clara sentiu um fiapo de esperança. Pela primeira vez, o futuro não era uma prisão dourada, mas um caminho de terra batida, com irmãos ao lado para guiar os passos. Mas o confronto com Roberto era só o começo. As ruas de Salvador sussurravam que mais vendavais viriam. A noite caía sobre Cajazeiras como um manto pesado, o céu estrelado, pontilhado pelas luzes tremeluzentes das casas apertadas nas ladeiras. O apartamento dos gêmeos era um refúgio improvisado. Paredes de tijolo aparente rachadas pelo tempo, o ventilador de teto girando preguiçosamente contra o ar úmido que subia do chão de cerâmica irregular. Na cozinha, o cheiro de feijão cozinhando no fogão a gás misturava-se ao aroma de cigarro que Pedro acendia de vez em quando, exalando fumaça pela janela aberta. Ana Clara sentava à mesa de fórmica, uma xícara de chá de erva cidreira nas mãos trêmulas, os olhos ainda inchados do choro intermitente. O sofá puído onde ela se instalara era estreito, mas, pela primeira vez em anos, parecia um porto seguro, longe das sombras frias da mansão. João mexia o feijão com uma colher de pau,
o rosto concentrado tentando normalizar o caos. Come um pouco, mana. Você precisa de força para amanhã. Sua voz era baixa, reconfortante, como as canções de ninar que cantava para ela quando crianças, nos barracos improvisados perto da praia de Itapuã. Pedro, encostado na pia, apagava o cigarro no cinzeiro improvisado de uma lata de sardinha. Força é o que não falta. Eu já mandei mensagem pro seu Zé e pros caras da obra. Eles estão putos com o Roberto desde que ele derrubou aquelas casas pros condomínios de luxo. Amanhã a gente vai até a obra em Ondina, ver se rola de gravar uns depoimentos. Ana Clara ergueu o olhar, a dor no peito ainda fresca como uma ferida aberta. E se ele souber? O Roberto tem advogados, contatos na polícia. Ele me disse uma vez que compra quem quiser. Lembrou-se das festas na Barra, onde ele exibia o poder como um troféu. Apertos de mão com vereadores, brindes com empresários que olhavam para ela como um acessório. Agora, naquele apartamento simples, com o barulho distante de uma bola quicando na rua e o latido de cachorros vadios, ela via a ilusão desmoronar. Eu me sinto culpada por envolver vocês. Vocês têm suas vidas? Pedro bufou, aproximando-se e sentando na cadeira rangente ao lado dela. Vidas? A gente vive para a família, Ana. Lembra do pai? Ele pescava o dia todo no mar bravo, voltava com as mãos calejadas, mas nunca deixou a gente passar fome. O Roberto te tirou isso tudo, o bebê, a dignidade. Ele acha que dinheiro compra silêncio, mas nas ruas de Salvador, a verdade grita mais alto. Seus olhos castanhos e intensos brilhavam com uma mistura de raiva e lealdade. João serviu o feijão em pratos lascados, adicionando farofa e um ovo frito por cima. Come sim, e amanhã a gente começa devagar. Nada de violência, Pedro. A gente expõe as sujeiras, as demissões sem pagamento, as terras griladas em comunidades como a nossa. Eu achei um grupo online de moradores afetados. Eles querem justiça. A refeição foi silenciosa no início, o tilintar dos talheres ecoando no espaço confinado. Ana Clara mastigava devagar, o gosto salgado do feijão trazendo memórias de domingos em família, antes do casamento que a isolara. Eu trabalhava no consultório no Garcia, ganhava pouco, mas era honesto. Com ele eu parei tudo para ser a esposa perfeita. Agora, o que sobrou? Lágrimas escorreram novamente, mas João estendeu o guardanapo de pano, um gesto simples que valia mais que joias. Sobrou você, mana. E a gente? Volta pro dentista se quiser, ou a gente acha algo melhor. Aqui em Cajazeiras tem uma creche precisando de auxiliar. Eu falo com a coordenadora. Pedro assentiu limpando o prato com um pedaço de pão amanhecido. E o resto? Eu vou ligar pro jornalista do jornal à tarde. Conheço ele da oficina. Consertou o carro dele uma vez. Se a gente mostrar as mensagens, as fotos do hospital, vai virar notícia. Mas por trás da bravata, uma sombra de dúvida pairava. Ele sabia que Roberto não era só um marido abusivo, era um pilar da elite baiana, com construtoras que moldavam a cidade, erguendo torres onde outrora havia peladas de futebol e redes de pesca. Sacudir aquilo podia custar caro, empregos, segurança, até a liberdade. A conversa fluiu para o passado como um bálsamo. Ana Clara contou das brigas veladas, das noites em que se trancava no banheiro da mansão, ouvindo os gritos dele ecoarem pelo mármore frio. Ele me empurrou como se eu fosse nada, o bebê. Eu sentia ele mexer, João, agora é só silêncio. João apertou o ombro dela, os músculos tensos sob a camisa surrada. Silêncio passa. Olha pra gente. Crescemos sem mãe, com pai no mar, e aqui estamos, de pé. Pedro, mais prático, pegou o celular e mostrou um vídeo antigo. Os três na praia rindo enquanto pulavam ondas, o sol dourando a areia. Isso não some, e a vingança. Vai ser como essas ondas. Começa pequena, mas engole tudo. Dormiram tarde, o apartamento iluminado por uma lâmpada fraca que zumbia como um inseto. Ana Clara no sofá, coberta por um lençol quiltado. Os irmãos no quarto minúsculo dividindo a cama de solteiro. Lá fora, a brisa noturna carregava o som de um trio elétrico distante, ensaiando para o carnaval que se aproximava, um contraste irônico com o luto deles.
No sonho de Ana Clara, o bebê chorava, mas os irmãos a erguiam, carregando-a para longe das sombras. Ao amanhecer, o sol filtrava pelas cortinas finas, acordando-os com um calor pegajoso. O ônibus para Ondina lotava na parada da rua de cima. Passageiros apertados com sacolas de mercado e mochilas de trabalho. Pedro e João flanqueavam Ana Clara, que vestia uma blusa simples e jeans, o cabelo solto ao vento. A viagem serpenteava pelas avenidas, da periferia para o centro, passando pelo Pelourinho com suas fachadas coloridas e turistas matinais, até a orla onde as obras de Roberto se erguiam como esqueletos de concreto. O canteiro era um formigueiro, guindastes rangendo, operários de capacete suados carregando tijolos sob o sol impiedoso. Seu Zé, um homem de 50 anos com bigode grisalho e mãos calejadas, os recebeu atrás de uma pilha de areia, longe dos fiscais. Ouvi a história da sua irmã. O patrão Albuquerque é um demônio. Demitiu meu filho sem um tostão, depois de anos na obra. Aqui, olha isso. Ele mostrou fotos no celular. Casas demolidas em uma comunidade próxima, famílias despejadas para dar lugar a resorts. Ele falsifica documentos, suborna a prefeitura. Se vocês têm provas da agressão, eu junto depoimentos de mais 10. Ana Clara sentiu um nó na garganta, vendo nos olhos dele o reflexo de sua própria dor, invisibilidade multiplicada pela pobreza. Enquanto gravavam com o celular de João, um capataz se aproximou, o rádio crepitando em seu cinto. Ei, o que é isso? Proibido filmar. Pedro se interpôs, o corpo erguido como uma barreira. Só conversando, chefe, nada que te interesse. O homem hesitou, reconhecendo talvez o sotaque da periferia, e se afastou resmungando. Mas o incidente acelerou o pulso deles. No caminho de volta, no ônibus balançante que subia a ladeira íngreme, Ana Clara sussurrou. Isso vai dar certo. Medo de ele retaliar. João sorriu, pela primeira vez genuíno. Medo a gente tem todo dia, mas juntos a gente vira onda. De volta ao apartamento, Pedro enviou os áudios para o jornalista, o coração acelerado. O celular vibrou minutos depois. Interessante, vamos marcar. A semente da vingança brotava, enraizando nas contradições de Salvador. De um lado, o luxo da Barra, do outro, a resiliência de Cajazeiras. Mas enquanto o sol se punha, tingindo os morros de laranja, uma ligação de Roberto chegou ao celular de Ana Clara. Volta ou eu acabo com eles. A ameaça pairava, prometendo tempestades maiores, mas os irmãos, unidos, preparavam-se para o vendaval que sacudiria a cidade. A manhã seguinte amanheceu com um sol implacável sobre Cajazeiras, o ar carregado de umidade que grudava na pele como uma segunda camada de suor. O apartamento dos gêmeos fervilhava de atividade, o rádio na cozinha sintonizado em uma estação local, tocando axé suave para afastar o peso da noite anterior. Ana Clara acordara cedo, o corpo dolorido no sofá improvisado, mas pela primeira vez em dias, uma faísca de determinação acendia em seu peito. Ela se levantara para ajudar João a preparar o café da manhã. Pão de queijo quentinho, comprado na padaria da esquina, e café coado forte, o aroma preenchendo o espaço apertado como um abraço familiar. Pedro, ainda de pijama velho, andava de um lado para o outro com o celular na mão, relendo a mensagem do jornalista. Ele disse que publica amanhã no À Tarde. Com os áudios e as fotos das demolições, vai ser o fim do Roberto. Mas essa ligação dele ontem. Volta ou eu acabo com eles. O cara tá acuado. Sua voz era um rosnado baixo, os músculos dos braços tensionados enquanto ele batia o punho na palma da mão. João, servindo o café em xícaras lascadas, balançou a cabeça, o rosto sereno, mas os olhos alertas. Não responde, Ana. Bloqueia o número. Ele quer te puxar de volta pro buraco. Hoje a gente vai na creche, como eu falei. Lá você pode recomeçar, perto da gente. Ana Clara sentou à mesa, os dedos traçando o padrão rachado da fórmica, o coração acelerado pela ameaça ecoando em sua mente. Eu bloqueei, sim. Mas e se ele mandar alguém? Ele tem homens, contatos na polícia da Barra. Eu vi ele falando com um delegado em uma festa, rindo como se a lei fosse brinquedo. Lágrimas ameaçaram cair, mas ela as conteve, endireitando a postura.
O trauma do hospital ainda pulsava, o vazio na barriga, o som do monitor flat-lineando na memória. Mas ali, com os irmãos, ela se sentia menos frágil. Obrigada por não me deixarem sozinha, eu me sinto viva de novo. O dia se desenrolou em uma correria urbana típica de Salvador. Eles saíram no ônibus lotado da linha 0301, que subia a ladeira íngreme em direção ao bairro de Brotas, onde a creche ficava em um prédio comunitário pintado de amarelo desbotado. As ruas pulsavam com vida, mães carregando crianças nos quadris, vendedores de tapioca fritando na calçada sob toldos improvisados, o cheiro de cebola caramelizando, misturando-se ao diesel dos motores. João conversou com a coordenadora, uma mulher de 40 anos chamada Dona Lúcia, com tranças longas e um sorriso que iluminava o rosto marcado pelo cansaço. Precisamos de alguém como você, Ana Clara. Auxiliar no atendimento, ajudar com as artes. O salário é modesto, mas aqui a gente cuida uns dos outros. Eu mesma perdi um filho para dengue anos atrás. Sei o que é dor. Enquanto esperava na sala de espera, com paredes cobertas de desenhos infantis e o som de risadas ecoando do pátio, Ana Clara sentiu um aperto no peito. As crianças corriam, cheias de energia inocente, e ela imaginou seu bebê ali, brincando sem medo. Eu aceito, disse ela ao final, a voz firme pela primeira vez. Era um passo pequeno, mas real. Voltar ao trabalho, reconectar-se com o mundo além das paredes douradas da mansão. Pedro, do lado de fora fumando um cigarro encostado no muro grafitado, sorriu ao vê-la sair com o folheto da creche na mão. Boa, mana, um pé na frente do outro. Mas a calmaria durou pouco. No caminho de volta, o celular de João vibrou com uma notificação. O jornalista havia enviado um rascunho da matéria. Escândalo na elite baiana. Construtor milionário acusado de violência doméstica e grilagem de terras. Os depoimentos de seu Zé e dos operários estavam lá, misturados às mensagens de Roberto e a foto borrada do hospital. Vai ao ar online hoje à tarde, escreveu ele. Preparem-se, isso vai viralizar nos grupos da periferia. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Ao chegarem ao apartamento, o bairro já fervilhava. Vizinhos batendo na porta. O seu Manuel da mercearia do outro lado da rua. Um homem magro de chapéu de palha, trazendo uma sacola de frutas. Ouvi no rádio agora. É verdade? Aquele Albuquerque empurrou a moça grávida? Meu neto trabalhava na obra dele. Demitiram sem pagar o 13º. Ana Clara assentiu, o rosto corando com a exposição repentina, mas uma onda de solidariedade a envolveu. Dona Rosa, a viúva idosa do andar de baixo, subiu com um prato de bobó de camarão ainda quente. Come, filha. Aqui em Cajazeiras, a gente não deixa ninguém cair. Meu marido era pescador como o pai de vocês. Sabe como é lutar contra os tubarões de terno. A tarde se transformou em um turbilhão. Pedro recebeu ligações de ex-funcionários de Roberto, um pedreiro de 55 anos, voz trêmula no telefone, contando de uma demolição ilegal em Amaralina que deixou famílias na rua. Uma secretária que saíra da construtora por assédio, disposta a testemunhar. João organizava tudo em um caderno velho, anotando nomes e detalhes, enquanto Ana Clara respondia mensagens de apoio em um grupo de bairro criado na hora. Você é forte, mana. Olha o que a gente está construindo, disse João, abraçando-a quando o sol começou a baixar, tingindo as ladeiras de ouro. Mas Roberto não ficaria parado. O celular bloqueado de Ana Clara tocou em um número desconhecido. Era o advogado dele, voz aveludada e ameaçadora. Senhora Albuquerque, seu marido lamenta o mal-entendido. Ele oferece uma indenização generosa pelo incidente. Mas se essa história prosseguir, ele processará por difamação. Seus irmãos perderão os empregos na oficina, a creche dela investigada. Ana Clara passou o telefone para Pedro, que atendeu no viva voz. Diz para o seu chefe que indenização não traz bebê de volta. E difamação? As provas falam sozinhas. A cidade toda sabe agora quem ele é. Um covarde que pisa nos pobres para construir impérios. A ligação terminou, mas o medo pairava como a névoa do entardecer. No jantar,
Um ensopado simples de legumes que João preparara com o que havia na geladeira, eles discutiram o próximo passo. Amanhã tem protesto na orla, contra as demolições. A gente vai, leva cartazes com a história da Ana. Vai unir todo mundo, propôs Pedro, os olhos flamejando. Ana Clara hesitou, o estômago revirando. E se der errado? Ele pode mandar capangas. João pegou sua mão, o toque firme e quente. Errado é deixar quieto. Lembra do pai. Ele enfrentava o mar todo dia sabendo do risco. A gente faz o mesmo pela justiça. Enquanto a noite caía, com o som de samba ecoando de uma casa vizinha e o vento salgado soprando pela janela, Ana Clara deitou no sofá. O coração mais leve apesar da tempestade iminente. A solidariedade do bairro, um abraço coletivo contra a invisibilidade, tecia uma rede ao seu redor. Mas no fundo, ela sabia. O vendaval se aproximava, e Roberto, acuado em sua mansão, preparava o contra-ataque. As ruas de Salvador, com seus contrastes de luxo e luta, estavam prestes a tremer com a fúria de uma família unida, prometendo um clímax que ecoaria além das ladeiras. O sol nascente tingia as ladeiras de Cajazeiras de um dourado tímido, mas o ar já carregava o peso de uma manhã carregada de tensão. O protesto contra as demolições na orla começava cedo, e o bairro pulsava com uma energia febril. Vizinhos se reunindo nas calçadas irregulares, cartazes improvisados com canetas pretas e papelão proclamando justiça para as vítimas de Albuquerque, e não a grilagem na Bahia. Ana Clara, vestindo uma camiseta simples branca e jeans puído, ajudava João a fixar um banner no muro da creche, o coração martelando como o som distante de tambores de um afoxé. Seus cabelos cacheados balançavam ao vento salgado que subia do mar. E pela primeira vez, o cansaço em seu rosto dava lugar a uma determinação cravada, como raízes profundas na terra baiana. Pedro liderava o grupo, a voz rouca ecoando pela rua estreita, enquanto distribuía panfletos. Hoje a gente mostra para a elite da Barra que Cajazeiras não se cala. O Roberto Albuquerque não é só um marido covarde que matou o bebê da minha irmã, ele destrói comunidades inteiras. Seu Zé e outros operários se juntavam, rostos suados e mãos calejadas erguidas em punhos, murmurando histórias de casas perdidas e salários devidos. Dona Lúcia, da creche, trazia um grupo de mães com crianças nos braços, os olhinhos curiosos testemunhando o que seria para elas uma lição de coragem. Vem, Ana, você é o rosto dessa luta agora, disse ela, apertando o ombro da jovem com uma firmeza maternal, que aquecia mais que o sol escaldante. No ônibus lotado que os levava à orla da Ondina, o ar condensava suor e determinação. As janelas embaçadas revelavam flashes da cidade acordando. O Pelourinho com suas escadarias coloridas, o mercado modelo fervilhando de turistas alheios ao drama local e, finalmente, a Avenida Oceânica, onde as ondas da Baía de Todos os Santos batiam fortes contra o calçadão. O protesto já se formava, cerca de 100 pessoas, um mar de faixas e vozes uníssonas cantando Axé da Resistência, Salvador não se rende. Pedro e João flanqueavam Ana Clara, que carregava uma foto ampliada do ultrassom perdido, um lembrete silencioso, mas devastador, da dor que unia todos. Ao chegarem, o canteiro de obras de Roberto se erguia como uma ferida aberta. Guindastes paralisados, pilhas de entulho sob o céu azul implacável. A polícia montava um cordão frouxo, mas o jornalista do À Tarde já estava lá, microfone em punho, gravando depoimentos. Senhora Albuquerque, pode contar sua história? Perguntou ele, a câmera focando no rosto dela, marcado por olheiras, mas firme. Ana Clara engoliu em seco, o microfone frio contra os lábios. Ele me empurrou no estacionamento da mansão. Eu caí, perdi o bebê de 7 meses. Mas não é só isso. Ele grila terras, demite sem pagar, destrói vidas como a do meu pai, pescador que perdeu tudo pro mar e pros tubarões como ele. Sua voz ganhou volume ecoando sobre o barulho das ondas, e a multidão aplaudiu, um rugido coletivo que sacudia o asfalto quente. Roberto apareceu então, descendo de um SUV preto reluzente, flanqueado por advogados de ternos impecáveis e 2 seguranças de ombros largos. Seu rosto, outrora arrogante, agora estava pálido sob os óculos escuros, o colarinho da camisa úmido de suor.
Isso é calúnia. Eu sou vítima de uma ex-mulher instável, gritou ele para as câmeras, mas a voz tremia, traída pelo pânico. Pedro avançou, os punhos cerrados, mas João o segurou pelo braço. Não aqui, irmão. Deixa a verdade falar. Seu Zé e os operários cercaram o grupo, entoando cânticos. Albuquerque ladrão, devolve nossa nação. Uma mulher idosa, despejada de sua casa em Amaralina, jogou um punhado de terra no ar, simbolizando as raízes arrancadas. Você nos tirou o teto. Agora perde o seu, berrou ela, e a multidão explodiu em vivas. O confronto escalou quando Roberto tentou se aproximar de Ana Clara, o dedo apontado como uma acusação. Você me traiu com esses marginais. Volta para casa, ou eu acabo com tudo. Mas ela deu um passo à frente, os olhos nos dele, sem o medo de outrora. Casa? Aquela prisão de luxo? Não, Roberto. Eu perdi o bebê por sua raiva. Mas ganhei minha voz de volta. E Salvador inteira sabe agora quem você é. Um homem que pisa nos pobres para construir castelos de areia. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina, e flashes de câmeras piscaram, capturando o momento. Pedro, contendo a fúria, ergueu o celular com as mensagens humilhantes, projetando-as em uma tela improvisada de um vizinho tech-savvy. Olha aí. O milionário das ofensas. Mulher de pobre? Pois agora os pobres te julgam. A polícia interveio, dispersando o grupo com megafones, mas era tarde. O vídeo viralizava nas redes, compartilhado por grupos de bairro, sindicatos e até páginas de ativistas da orla. No fim da tarde, enquanto o sol se punha em um espetáculo de vermelhos e laranjas sobre a Bahia, a notícia explodia. Construtoras de Roberto paralisadas por boicotes, investidores fugindo, a prefeitura anunciando investigação por grilagem. Ele foi levado para depoimento, o Porsche confiscado como garantia, o império rachando como as paredes descascadas de cajazeiras. De volta ao apartamento, exaustos mas vitoriosos, os três sentaram no sofá puído, o ventilador rangendo como um aplauso. Ana Clara, com uma xícara de chá nas mãos, sentiu as lágrimas finalmente caírem, não de dor, mas de alívio. Vocês sacudiram a cidade por mim, o bebê. Ele teria orgulho. João a abraçou, o cheiro de suor e mar ainda nele. Não foi só por você, mana. Foi por todos nós, pelas famílias invisíveis. Pedro, pela primeira vez calmo, acendeu um cigarro na janela, olhando as luzes da cidade piscando lá embaixo. E agora? A creche te espera, eu e João voltamos para a oficina, mas se precisar a gente tá aqui. Dias se passaram em uma calmaria reconquistada. Ana Clara começou no emprego, ajudando crianças a pintar murais de ondas e peixes, o riso delas preenchendo o vazio em seu peito. O bairro a acolhia com gestos simples. Dona Rosa trazendo quitutes, seu Manoel oferecendo um quarto extra em sua casa. Roberto, processado por violência e corrupção, via seu mundo desabar, mansão à venda, rede de construtoras sob escrutínio. Mas, em uma visita ao hospital, ele pediu perdão por carta, anônima, admitindo o remorso tardio. Ana Clara leu e rasgou, escolhendo o perdão para si mesma, não para ele. Salvador, com suas ladeiras e contrastes, seguia em frente. O protesto inspirara mais ações, comunidades unidas contra a desigualdade. Os irmãos, agora heróis locais, caminhavam pelas ruas com a cabeça erguida, a vingança não como ódio, mas como justiça tecida em solidariedade. Ana Clara, tocando a barriga vazia, mas o coração cheio, sonhava com um futuro de terra firme, onde a bondade de uma família simples vencia os vendavais da elite. E assim, a cidade, sacudida, renascia um pouco mais justa, um eco de resiliência no ar salgado da Bahia.